Gente, vamos nós? Então vamos. Na aula passada a gente veio fazendo aquela distinção de incompetência absoluta e de incompetência relativa, não foi? Chegando inclusive à análise de excepcionalmente ser lícito ao juiz conhecer, na verdade, de ofício de uma incompetência dita conhecer de ofício de uma incompetência dita relativa, lembram disso? A hora a gente trabalhou o artigo 112, tópico inicial da aula de hoje, então. Modificação de competência. Ah, não, mas antes, cara, exato, obrigado. Eu estava esquecendo desse ponto. Pera aí, segura um pouquinho a informação em relação à modificação de competência. Por quê? Nós trabalhamos, na verdade, competência interna. Os critérios de determinação, incompetência absoluta, incompetência relativa, e ficou faltando o debate em relação à competência dita internacional. Geralmente o pessoal coloca a competência internacional primeiro, para depois trabalhar a competência interna. Eu, por proposta, trabalhei competência interna, distinção que é necessária para medir incompetência absoluta e relativa, para agora pensar realmente a chamada competência internacional, lembrando que em concurso público, tal como também no exercício da advocacia no dia a dia, a gente está sendo cada vez mais chamado a situações de internacionalização. E discutir competência internacional pressupõe que inicialmente a gente dê um pulo no artigo 88 do Código de Processo Civil. Vamos nós, dá um pulinho para mim ali no artigo 88. Tá lá, ó. Me fala no artigo 88 que é competente a autoridade judiciária brasileira quando? Três situações descritas no artigo 88, senhores, de competência de um juiz brasileiro. O réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação, a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil, vem cá. Quando a gente fala em cidadão domiciliado no Brasil, que mantém a condição de estrangeiro, é porque aqui ele está, primeiro, legalmente. E segundo, ele possui um visto que lhe dê a condição de domiciliado aqui no Brasil. E nem todo visto, na verdade, dará ao cidadão essa condição. Por exemplo, visto de turista me dará? Não. Visto de passagem também não me dará. Um visto permanente me daria. Um visto de trabalho também me daria, correto? Então, a gente pensando nessa situação de direito internacional, nem todo visto permitiria ao cidadão ser considerado um cidadão domiciliado aqui no Brasil, entretanto, se ele mantém a condição de estrangeiro. Um alemão que resolveu, por motivos outros, fincar a bandeira aqui no Brasil, ótimo. Esse cidadão seria processado aqui no Brasil, já que aqui seria o seu domicílio. Então eu estou dizendo que, independentemente da nacionalidade, o domicílio do cidadão no Brasil ditaria como possível juízo competente um juízo brasileiro, insisto, independentemente da nacionalidade. O que eu tenho aqui é a figura do domicílio. Pegaram para mim? Essa é a situação posta ali no item 1. Item 2, senhores. No Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Item 2. No Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Na internacionalização das relações, cada vez mais acontece o que eu vou colocar aqui no quadro. Imaginemos uma empresa. Vou botar o USA para ficar legal. Uma empresa americana, beleza? Essa dita norte-americana, celebra um contrato com uma empresa francesa. Celebra esse contrato aonde? Na Suíça. Beleza? Objetivo desse contrato: realização de uma obra aqui no Brasil, por exemplo, para a Copa do Mundo, para a Olimpíada, seja o que for. Senhores, usual? Nada mais natural, beleza? Que dentro dessa globalização, inclusive
desses meios de produção e das empresas, a gente tenha uma situação dessa como algo cada vez mais típico. Se eventualmente há situação litigiosa envolvendo esse contrato entre essas empresas, tem ou não competência o juiz brasileiro para poder dirimir essa questão? Tem, porque o item 2 me fala, no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Tecnicamente, então, o que a gente aqui vai ressaltar é que, independentemente da nacionalidade, do domicílio dos envolvidos, eu passo a ter o juiz brasileiro como juiz competente, independente da nacionalidade, independente do domicílio. Se a obrigação discutida há que ser resolvida, há que ser concretizada aqui no Brasil, pronto, eu digo juiz brasileiro. Então, observe essa atuação territorial da nossa jurisdição, senhores. Cidadão domiciliado aqui no Brasil. Obrigação a ser cumprida aqui no Brasil e terceira situação envolvendo essa territorialidade. A ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil. Exemplo. Um cidadão da Alemanha resolve passar férias, carnaval no Brasil. Maravilha. E também um cidadão argentino. Os dois estão aqui em férias. Cada um aluga um carro. Tranquilo? Colisão desses dois carros, acidente de veículo envolvendo esses veículos, um do argentino, o outro do alemão, aqui em território nacional. Primeira pergunta, por favor, quem é o culpado? O argentino, beleza, em uníssono, maravilha. Sempre ele será, consequentemente, o culpado, ótimo. Senhores, eventual ação, então, a ser proposta por esse alemão para viabilizar a reparação desse dano, poderá ser proposta no Brasil. Item 3. A ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil. Prestem atenção no 88 e como ele leva em consideração a territorialidade para dizer a demanda pode ser proposta aqui no Brasil, mesmo que envolva essa internacionalização, independentemente da nacionalidade, cidadão aqui domiciliado. 2. Obrigação a ser cumprida no Brasil. 3. Ação derivar de ato ou fato aqui ocorrido. Mandou a pergunta. De extensão do território nacional. De bandeira, considero como se território fosse. Também, perfeito. Mesma consideração, porque aí a aplicabilidade é da minha lei, problema algum. Então a territorialidade é de ser vista em toda a sua extensão, inclusive nessa. Pegaram a ideia, senhores? Tranquilo? Ótimo. Então eu tenho aqui no artigo 88 aquilo que a gente chama de competência internacional concorrente. Eu tenho aquilo que a gente chama de competência internacional concorrente. Ou seja, notícia para eu poder desenvolver com vocês. Eventual sentença estrangeira proferida em país outro que não o Brasil. Mesmo a minha lei no artigo 88 falando que a competência é minha, essa sentença poderá ser objeto de homologação. Exemplo. Esses que aqui estão, uma empresa dos Estados Unidos e outra da França, fizeram um contrato na Suíça, obrigação a ser cumprida no Brasil e fizeram ajuizamento da ação, não aqui no Brasil, fizeram, por exemplo, diante de um tribunal suíço. E o tribunal suíço julgou essa situação litigiosa. Nitidamente é uma sentença que muito provavelmente tem que gerar efeitos aqui no Brasil. Já que a obrigação tem que ser cumprida aqui, provavelmente a resolução desse conflito por um tribunal suíço me daria a necessidade dessa sentença gerar efeitos aqui no Brasil. Eu, STJ, posso homologar? Posso. Porque eu estou chamando isso de competência concorrente. Eu digo, o juiz no Brasil é. Mas isso não impedirá que um juiz de país distinto, de jurisdição distinta, também julgue essa causa e que eu, consequentemente, aceite essa sentença estrangeira, para que aqui no Brasil ela possa gerar os seus regulares efeitos. Porque eu estou diante de uma competência concorrente e, consequentemente, em o sendo, é competência relativa, que é completamente diferente da proposta das ações elencadas no artigo 89.
Olha a redação, como é que muda, cara, do caput de 88 para o caput de 89. Compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. Aqui mudou. Aqui no 89 eu não vou chamar isso de competência concorrente. Eu vou chamar isso de competência internacional absoluta. Ela é excludente. A minha lex fora, a minha lei está dizendo o seguinte: só um juiz brasileiro julgará. E quais são essas ações? As duas elencadas, vamos nas duas, por favor. Primeiro, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. E 2, proceder a inventário e partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional. Conhecer de ações relativas a imóveis no Brasil. A lei do local da coisa e, consequentemente, o foro competente do local da coisa é uma vivência coletiva em termos de direito internacional. Praticamente todo o país, entre aspas, cria uma reserva de competência, vamos colocar dessa forma, para dirimir questões de bens imóveis que estejam no seu solo, que estejam no seu espaço territorial. Então aqui o que eu digo, vem cá, e essa vivência da lex eicitae, da lei do local da coisa, é inclusive também uma vivência de competência interna, senhores. Posse, propriedade, vizinhança, servidão, anunciação de obra nova, divisão e demarcação. O que a minha lei interna fala? Vai na comarca onde está o imóvel, cara. Como competência, inclusive, absoluta. Eu estou transplantando isso para o campo do direito internacional apenas. Dizendo que se o imóvel está aqui no Brasil, acabou. Terá a demanda que ser obrigatoriamente julgada aqui. Ou seja, nada impede que um cidadão de nacionalidade, esse aí de novo, de nacionalidade americana, beleza, seja proprietário de um imóvel aqui no Brasil, problema absolutamente nenhum. Inclusive, por curiosidade, o fato dele ser proprietário aqui no Brasil de um bem imóvel não dá a ele direito de visto. Ele não pode argumentar isso como direito para que automaticamente ele tenha direito a visto aqui no Brasil, de forma alguma, lei veda, inclusive. Então, senhores, o que eu tenho aqui? Eu tenho um cidadão americano que se diz proprietário de imóvel no Brasil. Só que um cidadão francês resolve questionar a propriedade desse imóvel. Ajuizada essa demanda, inclusive perante um tribunal francês. Sentença lá proferida. Se o imóvel está situado aqui no Brasil, nitidamente, essa sentença há de gerar efeitos aqui no Brasil. Lá vem essa sentença para o STJ. O que o STJ vai falar? Não homologo. Não reconheço essa sentença estrangeira. Por que eu não hei de reconhecer essa sentença estrangeira? Porque a minha lei está dizendo que só é possível o dirimir já dessa questão, já que o imóvel está no Brasil, por uma autoridade judiciária nacional, e acabou. Há, inclusive, situações legais para que o STJ vire e fala não homologarei. Eu tenho, beleza? Artigo 17 daquilo que eu insistentemente, pelo resto da minha vida, continuei chamando de LIC. Não de normas de introdução, não de lei de introdução às normas do direito brasileiro, beleza? Eu não entrarei nessa. Para mim, continuará sendo eternamente a LIC. O artigo 17 me fala 3 situações aonde o STJ, no caso hoje, não reconheceria uma sentença estrangeira. Se ela estiver ferindo a soberania nacional, se ela estiver ferindo o interesse público, se ela estiver ferindo os bons costumes, seja isso o que for, beleza? Tá? Até porque essa ideia de bons costumes já foi, até pela doutrina mesmo, largada um pouquinho para trás, tranquilo? Mas eu tenho, observa, a minha lei interna dizendo, só um juiz nacional conhecerá. Então, uma sentença estrangeira que verse sobre situação de competência absoluta de um juiz brasileiro, esse imóvel aqui no Brasil, senhores,
Eu não posso homologar por que motivo? Está ferindo a minha ordem pública interna. Porque a minha ordem interna fala o único juiz competente é um juiz brasileiro. É causa de competência absoluta. Eventual sentença estrangeira, então, não será objeto de homologação. Beleza? E esse negócio de bom costume já caiu há muito tempo mesmo. Ah, é? Vocês viram esse negócio? De união homoafetiva de 3? De 3, velho. Não, união homoafetiva registrada em cartório. Ah, é uma bagunça, velho. União estável, o que é isso? Não, eu acho, velho, a modalidade de amor não interessa. Exato. Ó. Qual? Ele tem 5. É mesmo, eu não vi isso não, velho. Ele tá mudando a nacionalidade dele para poder celebrar casamento com as 5, provavelmente de um país islâmico. Já que no islamismo eu tenho, na verdade, essa... Entendeu? Ô, gente, mas o cidadão é maluco casar com 5? Um já é difícil, 5, velho. Claro, ele tem que manter a casa para as 5. Véi, maluquice, bicho. 5 sogras. Imagina a quantidade de cunhado. Nó. Gente, então observa. Essa ideia de bom costume vai caindo. Antigamente não se admitia na doutrina brasileira, em termos de direito internacional, o reconhecimento de uma sentença estrangeira de dissolução de união homoafetiva, uma grande bobagem. Hoje, claro que se aceita. Então, quando eu tenho artigo 17, estou ferindo a ordem pública, a soberania nacional, eu não vou homologar. Então, primeiro caso de competência absoluta, artigo 89, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Falou de casamento, esse troço dá uma conversada. Oi, vamos lá. Item 2. Proceder a inventário e partilha de bens, de novo, situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional, bens situados no Brasil, móveis, imóveis ou semoventes, pouco importa. Beleza? A questão é a causa-morte. Inventário e partilha desses bens. Não interessa a nacionalidade, não interessa domicílio, não estou nem aí. Faleceu o cidadão, os bens a serem inventariados estão aqui no Brasil, o inventário aqui haverá de tramitar. Sob pena, a mesma coisa, eu não homologar, como eu fiz aqui, uma sentença vinda de outro país. Também é uma regra universalmente aceita em termos de direito internacional. Cada país cria essa preservação e há muitos que acabam tendo que ter inventário em vários países dos bens localizados naquela situação de território nacional. Nitidamente o Estado protegendo o interesse seu. O interesse aqui solta as vistas, não é isso que eu estou protegendo com essa situação de competência absoluta e digo, regra praticamente aceita universalmente. Então o que eu tenho aqui é competência concorrente, competência absoluta. Nas situações de competência concorrente, eu digo é competente a autoridade judiciária brasileira, mas eu aceito uma sentença de um país estrangeiro para que ela aqui possa gerar efeitos. Na competência dita absoluta, eu falo só a autoridade brasileira e não homologo eventual sentença vinda do estrangeiro que verse sobre essas duas situações aqui. Pegamos? Manda. Ah, perfeito. Olha só, exato. Qual que é o grande barato? Por exemplo, no item 2, que é o que ela está falando justamente o inventário. Bens no Brasil. Então, aqui no Brasil, eu terei a ação de inventário. Qual é a lei processual que eu vou utilizar? Sempre a minha, tá? A lei processual, e isso também é regra universalmente aceita. A regra processual, a norma processual, é sempre a norma do foro.
Beleza? Então a lei processual sempre será a norma brasileira, a lei do processo. Só que eu tenho que, à luz do direito material, fazer o inventário e, consequentemente, a partilha. E, por exemplo, se eu aplicasse a lei brasileira nesse inventário, o cônjuge aqui concorre, senhores, com os outros herdeiros? A situação de concorrência não era antigamente, não é isso? Beleza? Só que, indo novamente, agora a minha preocupação é a lei material. Indo novamente à lei de introdução ao Código Civil. A lei de introdução ao Código Civil vira para o juiz e fala: juiz, você aplicará a lei artigo 10. Porque o artigo 10 da lei de introdução me dita que talvez eu não utilize a lei do domicílio ou nacionalidade do falecido. O cidadão era francês, lá domiciliado, morreu, beleza, lá na França, deixou bens aqui no Brasil, tem que proceder ao inventário aqui. A lei processual é a minha, beleza? A lei processual sempre será a minha. A lei material eu vou no artigo 10 e eu verificaria qual seria mais favorável a eventuais herdeiros brasileiros. Se seria a lei brasileira, nessa figura da partilha, ou a lei francesa, a que for mais benéfica àquele que seria o herdeiro brasileiro, o que é algo, em termos de direito internacional, extremamente criticado. Se há um aspecto da lei de introdução que merece crítica em termos de internacionalização, é justamente a aplicação do artigo 10. Porque ela não me dá uma regra precisa, ela me dá uma regra de benefício. O que quebra um pouco essa convivência em termos de internacionalização. Não. Quanto à competência, dúvida nenhuma. Observe, eu não estou discutindo a competência nem a lei processual. Mas qual regra o juiz utilizará para fazer a partilha de bens? E aí pode ser a minha ou uma lei estrangeira, dependendo do caso. Não necessariamente. Olha só. Regra de direito de família. Pode 2 estrangeiros aqui domiciliados, beleza? Casarem aqui no Brasil. Consequência lógica, irão se divorciar. Ótimo, beleza. Qual a lei aplicável? A lei brasileira, a lei do domicílio, ou a lei da nacionalidade deles? Quem vai me dar a resposta é o artigo 7º da lei de introdução. E muitas vezes, aplicando a lei de introdução, eu vou pegar enquanto juiz a lei estrangeira e aplicá-la aqui. Aplicá-la materialmente. Então o artigo 10 não me dá essa precisão, ela fala mais benéfica. Entendeu? Ela fala isso. Em vez dela precisar uma regra, ou da nacionalidade, ou do domicílio, dependendo do elemento de conexão que o país utilize, aqui eu falo, para beneficiar o meu, eu flexibilizo. E diga mais benéfico, independente de nacionalidade e domicílio. Sacaram a ideia aqui? Então, senhor, o que a gente está fazendo? Nós estamos discutindo competência internacional absoluta. Manda. Uma pessoa domiciliada na Espanha. Esse cidadão possui. Então ela está domiciliado na Espanha. Deixa eu fazer aqui, porque a letra está péssima, cara. Só para poder pensar junto contigo. Nacionalidade do cidadão. Nacionalidade. O cidadão é brasileiro. Ótimo. Domicílio. Espanha. Possui bens. Possui bens no Brasil. E possui bens na Espanha. Bens imóveis. Continua. Esse fulano morre. Ok. Inventário. Independentemente de ser bens imóveis. Um no Brasil, para os bens aqui. E outro na Espanha. Sendo que lá na Espanha a gente tem ali as situações de legislação bem específica para cada
entre aspas, para cada estado. Eles têm uma forma de formação do estado um pouco diferente da nossa. Mas eu vou aplicar a lei espanhola. Perfeito. Então eu vou ter 2 inventários. E olha só. O juiz da Espanha provavelmente utilizará a lei dele. Ou a lei do Brasil, dependendo do elemento de conexão lá. Para ver quanto que cada herdeiro ganhará. Já que o cidadão é de nacionalidade brasileira. Beleza? Apesar de domiciliado na Espanha, não sei a regra da Espanha. Talvez, até porque cada estado lá tem a sua regra específica, pode ser que eu utilize a lei brasileira ou a lei espanhola, dependendo do elemento de conexão lá. Aqui no Brasil eu vou pensar, qual lei é mais benéfica para o herdeiro? A lei brasileira ou a lei espanhola? Para uma situação de aplicabilidade. Bens aqui no Brasil. É questão dele ser domiciliado na Espanha. Aí é pegar o artigo 10 e dissecar. E ver a estrutura dele. Oi. Nesse caso, o não conhecimento da lei estrangeira ocasiona alguma coisa, alguma novidade? Ah, ocasiona, sim. Olha só. Se pela nossa lei interna, a gente tem que entender isso em termos de direito internacional. A minha lei interna, como em todo e qualquer país, tem um poder. Qual o poder? De dizer, juiz, não aplique a lei material nossa. Aplique, nesse caso, a lei material estrangeira. Então, se um juiz brasileiro, que deveria, pela lei de introdução, aplicar uma lei estrangeira, aplica uma lei interna, ele está, na verdade, fazendo um julgamento contrário à legis. Exato, porque a minha lei de introdução, primeiro, manda ele aplicar a lei estrangeira. Segundo, a lei de introdução nessa leitura fala, pega essa lei estrangeira e aplica, desrespeitando consequentemente a lei. Então eu passo a ter um julgamento contrário à lei, passivo de revisão, passivo de tudo, sem problema nenhum. Pegaram a ideia da internacionalização? Então o interessante é isso, porque um juiz interno, um juiz brasileiro, pode e deve, em alguns casos, aplicar a lei estrangeira. E a lei não dá brecha, poderá, não, a lei fala, aplique a lei estrangeira. E eventual desconsideração do magistrado da utilização dessa lei estrangeira, erro improcedendo, eu posso pensar até em anulação do julgado, problema absolutamente nenhum. Pegaram essa ideia? Direito internacional é o mal barato. A propósito, já que a gente está falando isso, voltando aqui para situações de competência internacional. Olha só. Eu tenho situações, como a gente estava discutindo, de competência concorrente. Lembra aquele caso da empresa americana e da empresa francesa celebrando um contrato na Suíça? De uma obrigação a ser cumprida aqui no Brasil? Legal, beleza. Dentro dessa proposta, o que é que um deles faz? Propõe a demanda na Suíça. Só que é competência concorrente. A outra parte, inconformada, resolve apresentar a demanda aqui no Brasil. A pergunta, a autoridade judiciária brasileira é competente? É, porque aqui há de ser feito o cumprimento da obrigação. Tranquilo? Então, observe, eu tenho esses 2 processos. Processo 1, processo 2. Um tramitando na Suíça, o outro tramitando aqui no Brasil. Processos idênticos. Mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido. A pergunta é, há litispendência entre esses processos? Não, porque eles estão em compartimentações jurisdicionais de países distintos. E em respeito a uma coisa chamada soberania, eu não vou dizer na existência de litispendência nessa situação internacional. Tranquilo? Então, competência concorrente, tramita um, tramita o outro. Problema absolutamente nenhum. Podendo, inclusive, resultar em decisões diferentes, Ival? Podendo, inclusive, resultar em decisões diferentes. Problema nenhum. Vamos lá, vamos pensar. 2 processos idênticos. Por favor, vamos imaginar, em tese, aonde o processo chegaria ao final primeiro. O da Suíça ou aqui no Brasil?
em tese, apenas em tese, por hipótese, vamos colocar que a gente tenha primeiro essa sentença proferida lá no Tribunal Suíço. E, consequentemente, lá ocorra o trânsito em julgado. Hipótese. Só que essa sentença tem que gerar efeitos aqui no Brasil, já que a obrigação há de ser cumprida aqui. Então, nós vamos solicitar a homologação pelo STJ. Então, agora eu estou com um probleminha. Porque eu tenho aqui, em primeiro grau de jurisdição, tramitando essa ação idêntica à que já foi decidida na Suíça por sentença transitada em julgado, havendo consequentemente agora o pedido de homologação dessa sentença junto ao STJ, que é a autoridade judiciária competente para tanto. Tem litispendência agora? Não. Não. Por que que não tem? Pelo nosso sistema de reconhecimento de atos decisórios estrangeiros. O sistema nosso de reconhecimento de ato decisório estrangeiro, a doutrina chama de sistema delibativo. O que seria esse sistema delibativo e como ele funcionaria? Quando eu trago para ser homologado pelo STJ, a nossa lei de introdução, voltei a ela, fala, para ser homologado bastará, artigo 15, a verificação de requisitos extrínsecos do ato. Se, por exemplo, houve citação válida. 2, se transitou em julgado, beleza? Se já estaria pronto para ser executada lá no país de origem, para que eu possa, consequentemente, pensar também numa execução definitiva aqui no Brasil. Isso são elementos extrínsecos do ato, que hão de ser examinados pelo STJ e, se preenchido, e se eu não tiver quaisquer das situações descritas no artigo 17, que seria justamente o ferir lá do dito soberania nacional, ordem pública interna, que é basicamente o repetido no regimento interno do STJ hoje, pelas normatizações que regulam o trâmite de procedimento de homologação de sentença estrangeira. Se isso tiver presente, o STJ homologa. Opa, então, peraí. Por esse sistema dito sistema delibativo, eu não permito que o STJ faça uma revisão do mérito. Ele não reexamina a causa de pedir. Ele não reexamina pedido. Ele simplesmente observa os requisitos dados pela lei. E acabou. Então, observa. Apesar dessa sentença derivar de uma causa idêntica que tramita aqui no Brasil, quando o STJ é chamado ao exercício da função jurisdicional, ele não faz uma revisão do mérito. Então, quer saber? A causa de pedir e o objeto é distinto. O pedido da homologação não guarda estreita ligação com o pedido que foi julgado. É outro pedido, derivado de outra causa de pedir. Então, não há, mesmo nesse caso, litispendência entre essas demandas, porque elas não teriam, tecnicamente, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir. Não havendo que se falar em litispendência, mas nós temos um outro probleminha. Qual? A partir do momento em que eu tenho uma sentença de homologação, a partir do momento em que essa sentença estrangeira é devidamente homologada, senhores, eu estou pegando a sentença estrangeira, derivada dessa causa, partes, causa de pedir e pedido. Estou pegando a sentença estrangeira. Estou fazendo o exercício necessário à homologação. Ao homologar, eu estou pegando essa decisão estrangeira e travestindo ela de força jurisdicional interna. Eu homologo. Ao homologar, eu reconheço a sentença estrangeira como algo válido para permitir que agora os efeitos dela ocorram em território nacional. E se eventualmente essa decisão homologatória transita em julgado, eu agora não posso deixar essa ação aqui no Brasil continuar. Mas observe o que eu estou falando. Coisa julgada, não litispendência. A partir do momento em que eu estou no procedimento de homologação, não há litispendência.
porque eu tenho objeto e causa de pedido distinto. Homologuei é como se eu pegasse esse processo estrangeiro e, opa, validade dentro da jurisdição interna. Pode gerar efeitos, então eu não posso permitir uma outra sentença no Brasil que verse sobre a mesma causa. Aí, Val, e hipoteticamente, se a demanda aqui no Brasil teve sentença e ela transitou em julgado, não homologo a sentença estrangeira. Justamente em razão da coisa julgada, a ordem pública interna. Já há aqui na ordem pública interna a resolução da situação conflituosa por um juiz competente. Isso tudo decorrente dessa expressão: competência internacional concorrente. Pegamos? Artigo 90. A ação intentada perante tribunal estrangeiro não induz dispendência, mesmo as partes na causa de pedir, mesmo pedido. Não induz dispendência. Nem o âmbito que a autoridade judiciária brasileira conhece da mesma causa e das que lhes são conexas. Mas eu tenho sempre essa preocupação da coisa julgada. Pegaram, senhores? Competência internacional, esses três artigos, 88, 89 e o 90 que a gente acabou de trabalhar. Há cada vez uma maior tendência, vamos colocar dessa forma, de cobrança de situações envolvendo a internacionalização. Beleza? E, se possível, não vou dizer nesse curso nosso, mas eu acho muito legal trabalhar direito internacional. E, por exemplo, eu vi muita dúvida em relação à aplicação da lei material, inclusive na situação da LIC, beleza? Depois, se der um tempinho, eu trabalho com os senhores, que é extremamente interessante, extremamente legal. E há uma discussão muito grande hoje, inclusive em razão de contratos virtuais. Aonde realmente ele foi celebrado, deixou de ser, que é cara, é muito legal. Mas aí, sai um pouquinho do direito processual nosso convencional, matamos competência internacional. Pegamos? Beleza.